aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, neste nosso momento de estudo, nós estamos dando continuidade a aquele estudo da aula anterior que foi sobre igualdade de conjuntos. Lembra, igualdade de conjuntos é um tópico dentro do estudo da teoria dos conjuntos. Eu não estou sendo redundante, tá? É porque o assunto maior é esse, teoria dos conjuntos. Depois nós estudamos os conjuntos numéricos e, dentre os conjuntos numéricos, nós fizemos o estudo dos naturais, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e também o conjunto dos números reais. Além disso, nós já vimos, né, alguns exercícios, nós vimos assim, tivemos contato com algumas questões do estilo do Enem, né, e propriamente dito do Enem, para você já ir se acostumando e como esse enunciado aparece e tudo mais. E na aula anterior nós fizemos o estudo, né, sobre igualdade de conjuntos, um assunto que é relativamente simples, mas ainda assim, né, merece nossa atenção, até para que você fique atento em relação aos exercícios que eventualmente você tenha contato e que cobrem de você esse assunto, igualdade de conjuntos, tá? Então, neste momento, nós já vamos ter contato aqui justamente com alguns exercícios para você já ir, né, se acostumando e tenho certeza por ser um tópico bem fácil para você aprender, né? No caso, tenho certeza que você até já aprendeu. Então, nesse caso aqui, ó, quer uma sugestão? Dá o pause, olha só o enunciado, tenta resolver, porque eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar a resposta e com certeza vai estar correta. Ainda assim, se você tiver alguma dificuldade dentro desse assunto todo que eu acabei de mencionar, né, desde lá do comecinho do nosso estudo de teoria de conjuntos, você tem todo esse material à tua disposição, ao alcance da tua mão, né, como nós costumamos dizer, lá no nosso canal oficial, né, no YouTube, Plataforma Gonçalves Dias. Lá você vai ter acesso a todo o material. Lembra, aqui, né, nós temos o projeto Fica em Casa Aprendendo e lá na Plataforma Gonçalves Dias você tem todo o conteúdo de todas as séries do ensino médio, todas as disciplinas do ensino médio também, tá? Separado por série, separado por assunto, separado por disciplina, tá bom? Tudo organizadinho e à tua disposição quantas vezes você quiser, tá bom? Então, agora sim, nós vamos começar aqui já com a primeira questão, o enunciado já está na tela, bem curtinho e bem fácil, né, de nós identificarmos qual é o objetivo da questão. Olha só, construa o conjunto das partes do conjunto ABCD. Você lembra o que é o conjunto das partes? Conjunto das partes nada mais é, né, do que aquele conjunto onde tu tem todos os elementos que fazem parte desse conjunto que foi dado. No caso aqui, tá? Vou reforçar essa definição para você, já com a explicação, a definição de um autor, tá? Ele é formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado. Então, todas as formas de escrever aquele conjunto, tá? A partir de subconjuntos. E nós aprendemos, né, que o conjunto vazio, isso aqui é importante, tá? É uma observação importante porque alguns alunos esquecem desse detalhe. E se você deixar de escrever o conjunto vazio como subconjunto, acaba que você não escreve o conjunto das partes de forma correta, tá? Então, além de todos os subconjuntos que você pode, né, encontrar a partir desse conjunto dado, o conjunto vazio também está lá dentro do conjunto das partes, tá? Então, como é que eu vou começar a escrever todos os subconjuntos de A? Vou colocar os elementos separadinhos, depois eu vou agrupar de 2 em 2, depois eu vou agrupar de 3 em 3 e, por fim, né, como eu tenho apenas 4 elementos, o próprio conjunto, ele também é subconjunto dele próprio, tá? Não é redundância nas palavras, eu não estou com cacofonia também aqui não, tá? Cacau, que me perdoe se eu estiver falando alguma doidice, tá? Mas é nesse sentido mesmo, é você enxergar, ó, todos esses elementos que fazem parte do conjunto das partes. Ó, nós já começamos com o vazio, que é para você não deixar de escrevê-lo, tá? Então, vazio está dentro do conjunto das partes. O elemento A sozinho está lá, B sozinho, C sozinho e o D sozinho. Então, segue essa estratégia, tá? Porque aí você não deixa de escrever nenhum. Coloca todos os elementos sozinhos, colocou, faz agrupamentos de 2 em 2, ó. A com B, AC, AD, BC, BD e, por fim, o CD. Então, agrupei de 2 em 2, tá?
Depois, nós agrupamos de 3 em 3. Olha só como ficou. ABC, ABD, ACD e, por fim, BCD. E agora? Agora eu posso escrever o próprio conjunto. Ele é subconjunto dele mesmo, tá? Então, nesse caso, ABCD também faz parte do conjunto das partes. Eita, Renata, quer dizer que quanto mais aumentar a quantidade de elementos no conjunto, se eu tiver que escrever o conjunto das partes, eu posso acabar me embananando se eu não seguir essa estratégia? Bom, aí vai de você, tá? Aqui, essa estratégia é justamente para facilitar e você acabar não esquecendo. Tem alguns colegas que sugerem que você monte uma arvorezinha de possibilidades, que vem lá do estudo de probabilidade. Por que eu não falo muito dela aqui? Probabilidade é um assunto que você vai estudar mais lá para frente. Então, não faz sentido, neste momento, eu trazer essa explicação para você. Você pode acabar se confundindo, né? Então, o objetivo não é esse, não é complicar. É ajudar, é facilitar, é que você entenda e consiga fazer qualquer conjunto das partes. Como nesse caso aqui, ó, o conjunto é formado por 4 elementos, então eu tenho aqui 16 subconjuntos. Pode conferir que dá 16. E, Renata, aproveitando que tu falou nesse 16, se a questão não me perguntar o conjunto das partes, só me perguntar a quantidade de elementos que tem nesse conjunto das partes, como é que eu faço? Eu vou ter sempre que montar todo ele e depois conferir de um em um para saber quanto é que dá? Não. Nós vimos também na aula anterior que para eu dizer o número de elementos do conjunto das partes de qualquer conjunto, tem uma formulazinha, uma fórmula bem simples. Você aprendeu que é o 2 elevado a n. Quem é esse n? É justamente a quantidade de elementos do conjunto. Então, se essa questão aqui, ao invés de te pedir que construísse o próprio conjunto, apenas te perguntasse quantos elementos temos no conjunto das partes formado do conjunto dado, enfim, tá? Que eu estou elaborando de cabeça. Então, se ele te perguntasse a quantidade de elementos do conjunto das partes, dado esse conjunto aqui, o que é que tu faria? 2 elevado à quarta potência, e aí tu terias o 16 como resposta. Claro, você tem que estar atento como vem esse enunciado. Se ele está te pedindo para dizer os elementos ou se ele está te pedindo quantos são esses elementos, tá? E aí, nesse caso, você identificando que é apenas para dizer quantos são, você não vai precisar montar isso aqui não, só se você quiser, tá? Bom, dito isso, agora já vamos passar para a segunda questão. Na segunda questão, acompanha comigo a leitura do enunciado, olha só. Sejam x e y números tais que os conjuntos. Olha o primeiro conjunto, 0, 7 e 1. E olha o segundo conjunto, x, y e 1 são iguais, tá? Então, podemos afirmar que, na letra A, x é 0 e y é 5. Na letra B, x mais y dá 7. Na letra C, x é 0 e y é 1. Na letra D, x mais 2y dá 7. E, por fim, na letra E, x igual a y. Gente, nesse tipo de questão, é também, né, para você identificar a resposta dele de uma forma bem simples, mas eu gostaria de apresentar para vocês a estratégia de resolução, aonde nós analisamos letra por letra, justamente para que você não tenha dúvida nenhuma, até porque tem umas letras aqui na questão que a gente sabe que não tem a menor condição de ser, tá? Então, vamos analisar uma por uma, porque aí a gente já consegue visualizar estratégias, tá, para responder qualquer questão nesse estilo. O que é que nós temos aqui de informação? Primeiro conjunto, 0, 7 e 1. Segundo conjunto, x, y e 1, tá? Então, aqui, ó, só repetir os conjuntos e, como eu te disse, vamos analisar letra por letra. Olha a primeira letra. Na primeira letra, ele disse que x é 0 e y é 5. A gente olha e pensa, meu Deus, onde é que está esse 5 que eu não estou enxergando? De fato, não tem esse número 5. Então, essa letra aqui não tem a menor condição de ser, né? Porque esse elemento 5 nem apareceu em qualquer dos conjuntos dados. Então, né, tá bem aleatório o negócio aqui, e essa aqui não tem como ser, tá? Então, primeira falso. Vamos lá para a segunda. X mais y igual a 7. Bom, aqui o que é que eu vou fazer para analisar? Primeiro, já vou te adiantar, né, que é verdade. Por que que é verdade? Porque aqui eu tenho duas opções. Eu tenho que
ou o x é 0 e o y é 7, ou o contrário, né? X pode ser 7 e o y pode ser 0. Independente dessas opções aqui, ó, o fato é que aquela soma x mais y vai dar 7. Pronto. Renata, eu não posso, então, afirmar categoricamente que x é 0 e y é 7, ou o contrário? Não. Veja que aqui, ó, nesse primeiro conjunto, eu chamo a tua atenção que não há uma ordem de escrita, né? O fato é que se você fosse organizar em ordem crescente, nesse caso aqui, tu terias 0, 1, 7. Então, já teria uma alteração aqui na ordem dos elementos. E a mesma coisa lá, né? Se você optar por escrever inicialmente o número e posteriormente as letras, você poderia colocar 1, x e y. Ou se você inverter, x, y, 1. Tá vendo? Como essa ordem, como está escrita aqui, ela não é uma regra definitiva. E isso é reforçado quando a gente faz a representação de conjuntos usando o diagrama de Venn. Lembra do diagrama de Venn? Uma região arredondada onde você coloca lá no espaço, em qualquer local dentro daquela região limitada, né, arredondada, esses elementos aqui. Então, gente, essa ordem aqui é apenas para você se basear, tá? Não é uma coisa definitiva, tá bom? É só para você ter, né, uma noção de como esse conjunto está sendo apresentado, tá bom? Mas, de fato, na nossa letra B, nós já encontramos o gabarito. Lembra que eu te disse, a gente vai analisar todas as letras, tá? Para você já ir se acostumando até com prováveis questões que tenham esse estilo parecido, tá? Então, A falso, B verdadeiro, ok. E as próximas? Na letra C, ele disse que x é 0 e y é 1. Gente, e qual é a associação com 7? Se eu tenho 3 elementos em um conjunto e 3 no outro? Não tem como, né? Eu não posso, né, repetir elementos. Você aprendeu que quando eu estou representando elementos em um conjunto, a regra é você escrever da forma mais simples possível. E essa simplicidade está em você não escrever elementos repetidos, tá? Nesse caso aqui, ó, se eu confirmasse que esse y dá 1, lá no conjunto eu não teria 3 elementos, e sim 2 elementos. Além disso, eu não tenho associação para aquele elemento 7. Justamente porque no primeiro conjunto eu teria 3 elementos e no segundo, se eu assumisse aqui, né, x0 e y1, então eu teria 0, 1, 1. Pela representação mais simples, só 0 e 1. Então, aqui eu teria 2 elementos apenas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, essa letra C também não tem a menor condição de ser, justamente por causa desses dois motivos. Representação é a mais simples possível e aquele 7 está sem correspondência, tá? Letra D. X mais 2y igual a 7. Gente, nesse caso aqui, né, essa soma, ela por si só não tem como acontecer, né? Justamente porque, gente, lembra lá da questão que foi dada como verdadeira? X mais 2y igual a 7? Quando eu fizesse x0 e y7, isso aí já ultrapassava, né? E eu tenho 3 informações para testar. 3 não, apenas 2, porque uma delas, ó, eu já descarto por aparecer igualmente nos dois conjuntos, que é o número 1. Então, nesse caso aqui, ó, eu só vou poder fazer, né, essa associação aqui, ó, essa continha, usando os elementos 0 e 7. E não tem a menor condição, né? Justamente por conta lá daquilo que a gente identificou na letra B, que é o nosso gabarito. A última letra, né? X igual a y, também, né, pelos mesmos motivos que a gente mencionou ainda há pouco, quantidade de elementos iguais, já que foi dito que o conjunto, né, os conjuntos dados são iguais, isso aqui também não vai acontecer, não tem a menor condição, tá? E aí, nesse caso, só reforçando, tá, o nosso gabarito, nós encontramos já ele desde a letra B, mas, como eu te disse, é interessante, foi interessante nós observarmos cada letra para você já ir se acostumando aí com o formato de questão, tá? Bom, essa foi mais uma questão, vamos passar para a terceira, questão de número 3, tá? Olha só. Em cada caso, reescreva o conjunto dado enumerando os seus elementos. Então, né, você vai ter contato com a representação de conjunto a partir de uma característica e, dada essa característica, você vai enumerar os elementos. Veja, aqui,
conjunto A, ele é dado pelos números x, né? Ou letras, elementos x, vamos chamar assim, tal que x é letra da palavra beterraba. Gente, olha a palavra, beterraba. Tem letra aí que se repete, né? Mas veja, nós sempre optaremos pela representação mais simples. E o que essa representação simples quer dizer? Eu vou colocar apenas uma vez, muito embora possa acontecer de aparecer mais de uma vez cada elemento. Observa que o A está duplicado. Então, significa dizer que quando eu for escrever esse conjunto, enumerando os elementos dele, o A vai aparecer quantas vezes? Só uma. Tá? Aqui, na palavra, ele aparece duas, mas lá na escrita do conjunto, ele vai aparecer só uma vez. A mesma coisa para o B, a mesma coisa para o E, a mesma coisa para a letra mais bonita do alfabeto, tá? Então, nesse caso, bem aqui, esse R também, não é só porque ele é bonito, não. Ele vai aparecer só uma vez igual a todo mundo, tá? Então, nesse caso, olha o nosso conjunto aqui como ficou. Aqui, a professora Renata optou em colocar em ordem crescente. Professora, isso é regra? Não. Aqui você pode colocar, tá? Assim como lá na questão anterior você viu que os elementos não tinham uma ordem, aqui também fica livre para você colocar uma ordem. Claro que quando você coloca aqui, né, com um padrão de ordem, que no meu caso foi alfabético, né, fica mais compreensível para as pessoas, mas não é regra, tá? Você faz do seu jeitinho, de que você entenda, tá tudo certo, tá? Então, conjunto A, B, E, R, T. Pronto. Aqui temos o nosso conjunto A, formado por quantos elementos? 5. Muito embora a palavra tenha mais de 5 letras, tá bom? Então, vamos agora para a letra B. Na letra B, o conjunto B é formado pelos elementos X, sendo que esse X é nome de um estado brasileiro cuja letra inicial é M. Agora a gente vai, né, lembrar lá das aulas de geografia, nosso maravilhoso, né, já deve ter comentado com vocês, se não ele ainda vai comentar, os estados brasileiros que começam com a letra M. Bom, infelizmente, não é só um, né? Se fosse, seria o meu estado, que é Maranhão. Mas não, tem outros. Tem Maranhão, tem Mato Grosso do Sul e também Minas Gerais, tá? Então, dos estados brasileiros que começam com a letra M, nós temos 4 informações, ou seja, 4 elementos. E aqui, todos eles estão postos, tá bom? Então, conjunto formado por 4 elementos. Vamos ver mais um? Ó. Começou a ficar bonitinho, começou a ter um mínimo de conta aqui para a gente, né, já se acostumando com o raciocínio. Olha, conjunto C, ele é formado pelos elementos X, sendo que esse X ele é dado, né, pela razão entre A e B, A sobre B, e quem é A, quem é B? A e B, eles são números inteiros, um diferente do outro, tá? A diferente de B, e o detalhe... O A está compreendido entre 1 e 4 e também o B está compreendido entre 1 e 4. Bem, aqui você pode parar e se perguntar, peraí, ele deu uma fração. E na fração, nós já aprendemos que o denominador não pode ser zero, porque essa fração, essa representação não existe. Por que que não veio essa condição aqui escrito? E eu vou te dizer, lembre que quem está no denominador é o B? Olha o intervalo que eu vou usar como informação para escrever quem é esse B. O zero está nele? Não está. Então, se o zero não está nele, eu não sou mais obrigada a dizer que o B é diferente de zero, porque o B nem está sendo usado. O B não, desculpa, o zero nem está sendo usado. Ele nem faz parte dessa possibilidade de usar. Tá? Se, porventura, né, a informação deixar em aberto, aí sim, tem que estar bem claro que o B tem que ser diferente de zero, porque é uma fração e não existe denominador zero numa fração, tá? Bom, possíveis valores para A. Dentro desse intervalo aqui que foi dado, ó, 1 menor que A menor do que B, ou A entre... Tô doida. 1 menor que A menor do que 4. Então, esse A está compreendido entre 1 e 4. Veja que os números que obedecem àquela condição são apenas 2 e 3. O mesmo vai acontecer para o B, né? Ó, até porque o intervalo é o mesmo, não mudou nada. Então, eu vou também poder usar ou 2 ou 3 para o B. Veja que na questão deu uma condição, eles são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Como eles são diferentes, se eu fixar, né,
Eu posso fixar o A igual a 2, obrigatoriamente o B vai ser 3. Ou eu posso fixar o A igual a 3 e obrigatoriamente o B vai ser 2. O fato é que eu só tenho essas duas informações aqui. 2/3 e 3/2. E por fim, não, desculpa, por fim aqui a gente já conclui a nossa questão. Não dá tempo da gente ver a próxima questão, mas não se preocupa, todo o material vai ficar disponível para você, tá? Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!